Shalom Yahshua, irmãos. Estou aqui com a parte da igreja do Mashiach aqui na África, especificamente em Moçambique. Então, a parte da igreja está reunindo aqui hoje e eu fui feliz de chegar no dia que ia ter essa vigília e agora registrando ir para a igreja no Brasil, que muitos irmãos receberam folheto e camiseta aí para... Uma pena que eu não trouxe para todos, que era impossível. Mas aqueles que estão trabalhando na divulgação aí da restauração que Yahshua está fazendo, eles têm esse material aí, com documento, com provas arqueológicas a respeito da nossa profissão de fé. E na comunhão através do vídeo com a igreja aqui na África, tá bom? Tamo junto, Shalom Yahshua. Aleluia. Nós vamos começar em Atos, capítulo 13, verso 39 e 40, e aí nós vamos seguir. E tudo que a lei de Moacha não pudesse ser justificado, por ele é justificado
todo aquele que crê. Aqui o apóstolo, ele estava em Antioquia e ele estava anunciando a realidade de Yahshua, aos da circuncisão, os da lei, né? Então ele vem aqui agora, eles voltaram no sábado, aqui a partir do verso 44, ele estava falando que a lei, pela lei, ninguém será justificado, porque a lei por si só não produz vida. A lei por si só não produz vida. Lá em Deuteronômio 5, verso 27 e 28, diz assim, o povo falou para Macha, vai lá, ouve a Yahweh, e tudo que ele nos disser, tu nos diz, nós ouviremos e cumpriremos. Aí Yahweh fala para Macha, eu ouvi que esse povo todo falou, e olha que eles falaram bem, mas quem dera eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse todo o tempo os meus mandamentos, para que bem fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então, o apóstolo Shaul, quando estava falando com os da circuncisão, ele estava trazendo a realidade de Yahshua. Então aqui, olha, no sábado seguinte, depois de ele anunciar essa realidade aí, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Yahweh. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Shaul falava, contradizendo e blasfemando. Mas essa escritura diz, se o Eterno não declarar no coração, não acontece nada. A tua comissão é falar quando você tem oportunidade. Nós temos exemplo da igreja primitiva. Contava com a simpatia do povo e a cada dia o Eterno ia acrescentando aqueles que eram salvos. E nós contamos com a simpatia do povo hoje. Às vezes nós somos às vezes assim, nós temos que ter uma sensibilidade. Você começa a conversar porque nós não temos outra conversa. Porque o apóstolo dá essa dinâmica também de como que ele fazia. Então aqui o apóstolo está apresentando para eles que nós somos justificados por aquele ao qual Yahweh designou para que seja a transformação da nossa realidade. Então no sábado, né, aí os judaizantes estavam aqui, os judeus estavam contestando a palavra dele. Mas Shaul e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós, se fosse, pregasse primeiro a palavra de Yahweh. Então a palavra primeiro era para eles. E tanto é que ele estava anunciando aqui antes. Mas no sábado agora tinha os gentios. Nós somos gentios. Primeiro a palavra de Yahweh. Mas visto que as rejeitais, e não vos julgais digno da vida eterna, eis que voltamos para os gentios. Então agora nós vamos nos voltar para os gentios. Porque Yahweh assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até o confim da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra de Yahweh. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, ô gentio, você foi destinado para a vida eterna. Ordenado. Nós fomos destinados para a vida eterna. Então não é só falar Yahshua. É preciso o Ruach Kadosh no regenerado. Romanos, capítulo 8, versículo 4. Versículo 14 diz assim: todos que são guiados pelo Ruach Kadosh são filhos de Yahweh. E no verso 16 diz, o próprio Ruach testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Então não é pregador, não é missionário, não é bispo, seja lá o que for, que vai falar que você é ou não é. Entendeu? O próprio Ruach
o Eterno diz quem você é. E quando ele olha para Yahshua, ele vê você. E quando ele olha para você, ele enxerga Yahshua. Esse é o Evangelho, meu irmão. Porque o Eterno permite que o ímpio veja se Yahshua está em você. Permite. Ele não permitiu porque Nabucodonosor visse o quarto elemento na cova dos leões, na fornalha de fogo. Quem que era? Era Yahshua. Ele viu, ele não tinha nada. Ciro, está lá em Isaías 44, Isaías 44, 45, falando a respeito dele. O que eu digo de Ciro? Meu pastor. Vai falar tudo que eu mandar. E ele não conhecia Yahweh, nada. Ajudou a reconstrução também do templo, da cidade. Aí quando foram mostrar o tratado de Isaías 44, verso 28. Exatamente. Ele questiona quem é esse Yahweh. Os nossos patriarcas já profetizaram a teu respeito. Quer dizer, aquilo acontece 200 anos antes dele nascer, a profecia dele. E o Ciro vai deixar o meu povo partir. A palavra fala, se o homem não amar as pedras que não suscitarei as pedras verdadeiras adoradoras. Suscitar quer dizer fazer nascer. Entendeu? Aí, as pedras estão falando. Isaías 42. Olha, eu sei de cor, mas vou ler. Tá? Nós vimos no verso 48 que nós fomos destinados para a vida eterna. Né? E Yahshua veio primeiramente para os judeus. Para eles. Eu não vim senão buscar as ovelhas perdidas de Israel, falou para aquela mulher que o abordou em público, intercedendo em favor da filha. Né? Chamou ela até de cachorrinho. Não foi? Então aqui, ó. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, a quem se compraz a minha alma. Uso o meu ruá sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. No Almeida diz, e ele promulgará direito aos gentios. Eu gosto do Almeida, na tradução do Almeida. E Yahshua veio promulgar direito aos gentios. O que quer dizer promulgar? Tornar público, tornar aplicável. Então, o Eterno ia usar os círios naturais para alcançar as outras nações. E os círios naturais são judeus. E Yahshua é judeu. E ele veio promulgar direito aos gentios. E ele executa isso, consuma isso fora de Jerusalém, onde todos podiam ver. Então, ele veio promulgar direito aos gentios. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedades exclusivas de Yahweh, a fim de proclamar as virtudes de Deus que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Coríntios 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Tá? Mas Yahshua Mashiach e este como mestre. E a nós mesmos somos vossos servos por amor de Yahshua. Entendeu? Olha só. Nós, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Yahshua Mashiach e esse como mestre. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Yahshua. Servo no sentido de estar servindo. Servindo para uma tarefa primordial que ninguém, olha, os anjos queriam. Outra versão diz que não nos recomendamos A nós mesmos. Mas recomendamos a vocês a Yahshua. Verso 6. Porque Yahweh que disse que das trevas resplandece luz. Então nós estávamos em trevas, densas trevas. E por mais excelente postura que nós pudéssemos ter, dentro do padrão humano, nós não alcançaríamos essa luz. É quem resplandece a luz.
é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da virtude de Yahweh, na face de Yahweh Shamashi. Temos, porém, verso 7, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Yahweh e não de nós. Aqui está a importância de sermos regenerados. Porque a natureza do pecado não impede de participar dessa reunião aqui. Não impede. Entendeu? Não impede de cantar, não impede de orar, não impede de pregar, não impede. Entendeu? Mas impede de entrar no reino. O regenerado pelo sangue de Yahshua nunca vai ouvir dele quando ele o recepcionar na casa dele, na dimensão que ele está. Longe de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Nós não. Vinde bendito do meu Pai para o descanso eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entendeu? Por quê? Porque o Ruach Kadosh testifica o nosso espírito que nós somos filhos. Eu posso ficar doente, eu posso ficar desempregado, eu posso ficar sem dinheiro, eu posso ficar sem a minha esposa, eu posso ficar sem os meus filhos. Mas o Ruach Kadosh, você é meu filho. É por isso mesmo a consciência minha, se ela me julgar, o Espírito, grave essa coisa, o Espírito testifica, este é meu filho, ele Padre Mashiach morreu por ele. Só que depois o que ele traz de novo? Ele traz aquela ideia para dentro das suas entranhas. Corrija-te. Você me envergonha, filho. Corrija-te. Anda nos meus caminhos. Eu digo para o nosso pai Abraão, Abraão, homem da fé, eu digo, anda na minha presença e verá o que eu vou fazer contigo. Anda aqui na minha presença. É da mesma consciência me acusar. O Espírito de Mashiach, aquele que me foi dado, pelo qual eu clamo, Abba Kadoshá, Ele, o Eterno, é só um, Ele que diz, filho, corrija. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. O milagre na porta de Formosa. Havia um paralítico que estava na porta lá o tempo todo. E ele sabia dos dias em que havia reunião ali, naquele tempo. E ali ele buscava minimizar a situação dele. E as pessoas entregavam dinheiro. Mas não era isso que ele queria. Então, dois apóstolos, né, Pedro e João, né, ele abordou esses dois apóstolos. Ele falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu levanto e amo. Em nome de Deus. Por que ele falou? Por que ele falou, eu não tenho ouro nem prata? Porque o Eterno mostrou para os apóstolos que o dinheiro não era isso que ele estava lá. Ainda que ele recebesse aquele dinheiro, mas não é isso que ele queria. Ele queria ser uma pessoa normal, ir trabalhar, honrar com seus compromissos, comprar sua roupa, não ficar dependendo das pessoas, da sua deficiência física. Então, por isso que ele falou, a primeira coisa que o paralítico ouviu, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande em nome de Deus. Uma oração que eu faço o tempo todo, Eterno, não me deixe envergonhar diante dos enfermos, diante dos lunáticos e diante dos espíritos imundos. Porque a mesma autoridade que havia sobre os apóstolos, a igreja de alta tem. Entendeu? É por isso, irmão, desculpa. É por isso, quando os apóstolos são interrogados, né, pelo Sinédrio, no capítulo a seguir, os apóstolos são interrogados. Vocês encheram de Jerusalém com vossa doutrina. O que aquele homem estava fazendo? Aquele homem estava a dançar, gente.
Aquele homem estava pulando da alegria. Aquele homem estava a dançar, coisa que ele há muito tempo ele não fazia. Mas ele lá estava a dançar lá no cinema. Quem estava lá no cinema? Mordecai, Pai, Anai. Aqueles donos que sabiam da escritura para dar a salvação ao povo. Mas quando ele recebeu aquela palavra, eu não tenho ouro nem prata. Em nome de Deus, levante. Ele entra no templo e vai dançar. Coisa que ele não fazia. Não tinha como fazer. Era a paralisia dele. Olha, então, a igreja de Alcha, ela foi formada sobre dois aspectos que o mundo não entende: a humildade e a mansidão. Dentro da dinâmica do eterno, isso funciona e tem que ser assim. Arrogância, prepotência, orgulho, vaidade, tudo isso é barreira. A igreja primitiva, quando recebeu o Pentecoste, era composta por judaizantes. 3 anos e meio foi quando começou os gentios a ser introduzido na igreja. Em Atos 10, verso 44, o apóstolo Pedro estava pregando e ele foi interrompido pela manifestação do poder do Eterno. E a mesma experiência que os judaizantes tiveram no Pentecostes, ali interrompeu a pregação e eles falaram assim: olha, a mesma coisa que aconteceu conosco está acontecendo com eles. Entendeu? Então, queridos, nós não fomos inseridos com os judeus. Nós somos gentios, não perdemos a nossa identidade. E aí o apóstolo faz aquela analogia da planta com ramos diferentes, entendeu? Então, nós somos gentios e fomos alinhados com o filho da promessa, Isaac. O descendente, ele falou o descendente, não falou os descendentes. E Al falou o descendente, o teu descendente. Então, o descendente é em Yalcha. Em Yalcha nós participamos da família. O Eterno não faz nada na sua vida sem Yalcha, meu querido. Então, para terminar, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja real. Como que esses homens iletrados, com a mão marcada da pesca, de puxar as redes, e o rosto marcado pelo sol, como que eles falam com tal autoridade que nós nos calamos? As autoridades eclesiásticas do tempo, os mestres lá, os apóstolos calavam. Entendeu? Então, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do madeiro. Em 1 Coríntios 2, do 1 ao 4, o apóstolo diz: eu não vim no meio de vocês com conhecimento humano, com sabedoria humana, mas eu vim no poder de Yahweh, para que a tua fé repouse, se baseie no poder de Yahweh. Em Romanos 8, em 1 Coríntios 8, versículo 1, diz assim: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, qual é o poder que veio sobre o regenerado pela presença do Ruach Kadosh no seu coração? Romanos 5:5 diz assim: a esperança não confunde, porque o amor do Eterno é derramado em nosso coração pela presença do Ruach Kadosh que nos deu. Então, esse poder não é poder de... é o amor. O único caminho é o amor. É o amor. Tá? E o seu filho seja meu irmão com o teu espírito nessa palavra. Você foi destinado para a vida eterna. E no dia determinado por Yahweh, quando ele tirar você daqui para entrar na dimensão que Alcha está,
o meu lugar lá no reino ninguém vai tirar. Porque na cadeira está o meu nome. E quem escreveu foi Yahshua. Ele vai recepcionar você. Ele vai chegar, querido, quanto tempo, querido. Quanto tempo que eu estou esperando você. Imagine. Às vezes nem em casa você é recebido assim. Entendeu? Imagina você receber um abraço de Yahshua. Entendeu? Ele tem essa mesma expectativa, porque não foi barato não, viu? Apesar de alguns filmes relatar aí, até o Mel Gibson relatou, porque não conseguiu relatar nem 10% do que Yahshua sofreu na carne, entendeu? Foi terrível, viu, querido? A costa de Yahshua abriu-se assim, que era exposto músculo, osso, tudo. Você pensa, você imagina isso? Aquele chicote com pontas assim vinha rasgando, dilacerando a sua costa. E ele foi caminhando lá até o Monte do Calvário. Entendeu? Então não brinque. Não brinque. Entendeu? Leva a sério. Porque o Yahshua leva a sério você. Entendeu? Em Mateus, em Matitial 10, 22, se não me falha a memória, Yahshua falou, o Pai tudo me entregou. Ele é o nosso governador, ele é o nosso professor, ele é o nosso amigo e ele é o nosso sumo sacerdote. E nós estamos à destra do Pai, junto com ele, porque ele nos representa. E em 1 Pedro 3, verso 22 diz assim, e Yahshua foi recebido nos céus, à destra do Todo-Poderoso. Anjos, poderes e potestades estão subordinados a ele. Você está subordinado a ele? Anjos, poderes e potestades estão subordinados a Yahshua. E eu vejo, meus irmãos, pela postura de algumas pessoas que não estão subordinadas a Yahshua. Ele é o nosso exemplo. Entendeu? Então, obrigado por eu poder conversar com vocês a respeito da palavra e trazer para vocês a importância que você tem para Yahshua. Assim como o Pai tem o maior prazer de compartilhar com seu filho de todas as coisas que o Pai tem no coração, e Yahshua também não foi diferente. E Ele quer que você participe também dessa comissão que Ele recebeu do Pai, de formar uma grande família com muitos filhos semelhantes a Ele. Ninguém vai entrar na dimensão de Yahshua sem a sua semelhança. Então, seja subordinado a Yahshua. Entendeu? Falando de Yahshua, soberano eterno e alma. Para mim, é um memorial instituído pelo próprio Mashiach. E ele disse, façam isto em memória de mim. Eu não estou fazendo em memória de um outro, para fazer em memória de Yahshua. Ele disse, façam isto em memória de mim. Aqui nós temos o pão sem fermento, feito de trigo mesmo. Trigo é água, é um pouco de sal, é o ingrediente que entrou aqui. E aqui nós temos a vinha, o suco de uvas, somente aquele suco esmagado. Não meteram aqui nenhum adoçante. Fizeram açúcar aqui, nenhum corante aqui, somente suco de uva apenas.
Então, nós fizemos isso como um memorial, como cumprindo a ordenança que o Mestre nos deu. Façam isto em memória de mim. Eu quero pedir perdão, uso muito a Bíblia eletrônica, por isso, às vezes, os versículos se encaixam aqui. A medida da fé que me foi dada é diferente da medida da fé que foi dada ao irmão. O irmão ele precisa ter um caderno para registrar os sermões que ele vai dar. Mas eu digo aqui diante de você e diante do Kadoshá. Eu nunca registrei, né? Já tentei, mas não encaixa. Mas me lembro de todos os sermões porque ele traz para mim, vamos meditando as escrituras, ele vem, encaixa aqui e fica aqui. Me ensina dia após dia, meditando nas escrituras. É por isso que eu exorto aos irmãos, meditem as escrituras. Meditem nelas. Foi dito para Josué, medite de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Medite, não te apartes. Medite de dia e de noite. Então, quando você vai meditar, ele sempre vai capacitar-te da forma como ele deseja a atuação dele em você. Como também foi dito, diga para Zorobabel, o filho de Salatiel, que não é por força nem violência, mas pelo poder do meu Espírito. Então, quando tu meditas, aprofunda mais. Ali na Torá, Moisés diz assim, medite quando estás deitado na sombra da tua casa. Medite quando estás caminhando. Não sei por que você dorme ouvindo essas coisas. Medite quando você está trabalhando na labuta. Medite para poder viver. Então, o mestre instituiu este memorial. Mesmo o memorial que passaram lá naquela noite que saíram do Egito. Passaram lá pela fé. Os nossos amados passaram o memorial. E este memorial cumprir-se-á naquele dia. Aleluia. Aleluia. Então, vou abrir aqui o livro de Lucas. Como eu falei, eu vou ser breve. Pela fé, participem deste memorial. Estamos ouvindo, irmãos? Pela fé em Yahshua Mashiach. Que nós possamos participar pela Muná em Yahshua Mashiach. Bendito seja Yahweh quando eu criei em Yahshua, porque aprendi muitas coisas. E até nos dias de hoje, tenho aprendido. E como tenho aprendido? Espero que você também esteja aprendendo. Como o irmão nos falou que nós ainda não aprendemos nada. Acredito que nem uma vírgula daquilo que nós devemos aprender. Lucas, capítulo 22, o versículo é 14, começa aí no 14. Fala assim, quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos. Eu não sou o mestre e vocês não são meus apóstolos. Eu sou irmão de vocês. Aleluia. Aleluia. E vocês são meus irmãos. Eu somente hoje, como moderador, fui eleito para fazer esse serviço. Eu só espero que eu cumpra esse serviço, depois eu terminar. Porque qualquer um de nós aqui pode fazer esse serviço. Tá? Eu estou lendo o que aconteceu. Segundo este assunto que nós estamos lendo. E disse-lhes, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco
antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Yahweh. Não é o que eu disse? Cumpre-se-á no reino onde o próprio mestre, ele mesmo ministrara para nós. Ele vai ministrar para nós. Por isso eu disse, desejei ardentemente comer dela antes que eu sofra. Porque de agora em diante não comerei até que se cumpra. Aonde? No reino de Yahweh. Vai ser o nome de Yahweh. Acho que estou sendo um pouco claro para os amados, não é isso? Daqui a pouco vou terminar. Eu não vou levar muito tempo aqui. Continuando. Então, tomando um cálice, deu benevolências e disse: tomai isto e reparti entre vós. Isso faremos aqui. Tomaremos este pão e repartiremos entre nós. Mas isso vai acontecer depois de nós darmos benevolência por este pão e este cálice. Aleluia. Aleluia. Pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Yahweh. Ele é claro demais. E tomou o pão e deu benevolência e partiu distribuindo e lhes dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora, se o mestre, ele disse: façam isto em memória de mim, quem sou eu para eu, meu povo? Se o próprio mestre já disse, já ordenou, façam, amados. É por isso que quando vocês estão lá nos vossos ajuntamentos, lá do outro lado, lá, não deixem de praticar este momento. Se não soubessem, saibam já. Quando nós participamos deste momento, nós ganhamos mais um degrau. Nós já avançamos mais ainda mais. Ganhamos mais uma dimensão. Nós entramos numa outra dimensão espiritual. Vamos lá, não é de ler, mas lá em 1 Coríntios, lá, capítulo 11, verso 10, há uns versículos que eu de ler, mas acho que lá vou chegar. Há alguns que morrem, adoecem, ficam de qualquer. Por quê? Rejeitam a mesa. Rejeitam. Não, isso é de mitra, isso é mitraísmo, é catolicismo. Não, o mestre disse: façam em memória de mim. Eu vou te mostrar uma coisa que acontece antes que o mestre venha na terra, antes que ele nasce, antes que Yahusha venha na terra. Há uma coisa que acontece entre Abraão e Melquisedeque. Eu sou Melquisedeque, rei e o primeiro sacerdote de Salém. Trouxe pão e vinho para você. Estou agradecido pelas suas palavras. Criador do Céu e da terra. Sim. E eu... o venero. Sim. E você o conhece. Eu tenho ouvido a sua voz. E ele tem dado a você tantas vitórias. Vitórias, sim. Mas essas vitórias são amargas. Não é ficando sozinho que o homem encontra suas recompensas. Você também tem ganho muita riqueza, mas você virou as costas para isso. Isso significa nada. Nada. Nada comparado com a visão que ele tem aberto para nós. Uma visão à frente de nosso tempo. Encontrou uma casa e essa terra e a defendeu.
está escrito em Gênesis, capítulo 17. 17. O versículo, acho que é 16. Agora, uma tradução. Aí acontece uma coisa tremenda, uma coisa poderosa, irmão. Quando Abraão voltava da guerra, de derrotar aqueles 5 reis, Kedorlaomer e os demais, o que ele fez? Ele deu-se de cara com Melquisedeque. Melquisedeque que é uma tipologia de Alcha, rei de Chalé, um tipo sem pai, sem mãe, sem data de nascimento, sem data da morte. Ele estava aí, nas mãos dele, ele trazia o quê? Ele trazia pão e vinho. E deu para Abraão abençoando, dizendo: abençoado sejas tu, ó Abraão, pelo Kadosh Yahweh, ele que te livrou dos seus inimigos. Está vendo? Onde estava a mamãezona babilônica católica lá? Estava onde? Quando esse assunto estava acontecendo? Onde estava? Eles só sabem roubar as boas coisas nossas e trazerem fake para nós. Mas não contam bem a história lá. Davi, ele não podia dizer assim: bendiga eu, ó minha alma. Salmo 104. E nunca te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiga eu, ó minha alma. E depois de lá, já no Salmo 16, versículo de número 12 e 13, ele fala, vou mencionar quando eu chegar aqui, mas vou adiantar. Ele fala assim: o que darei a Yahweh em prólise de todos os benefícios que ele me tem dado? Eu elevarei o cálice da salvação, invocando o nome de Yahweh. Porque ele sabia que tem que fazer o quê? Se elevar o cálice. E você vai elevar o cálice sem partir o pão. Não pode acontecer. Ele disse: o que darei a Yahweh pelos benefícios que ele me tem dado? Elevarei o cálice da salvação, invocando o nome de Yahweh. É por isso mesmo. Ele levou o pão e deu benevolência. Partiu para o e Deus amado e disse: este é o meu corpo. É meu corpo oferecido por vós. Tomem, comam. Amado falou aí. Você imagina como é que ele passou ali naquele madeiro de execução? Aquela chibatada. Lá em Isaías, capítulo 53, ele fala assim: Isaías, o profeta, ele teve a visão do sofrimento do mestre. Ele não tinha beleza alguma que atraísse nosso olhar, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido por Yahweh e oprimido. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Moído. Eu vi uma coisa moída, esmagada. Se você ler bem esse capítulo, aí de encontrar aqui lá, o próprio pai diz que o meu servo foi muito bem desfigurado. Esse que tomou e justificou a muitos. Então, eu volto para você que nunca viu esse cenário, que nunca ouviu dele esse cenário. Eu te disse, pela fé. Assim como Hebreus capítulo 11 fala lá, que pela fé as muralhas caíram, pela fé os leões foram colocados, a boca não abriu-se, o fogo não devorou aos manos aí, pela fé. Aqueles homens eram homens que o mundo não era digno deles, amado. O mundo não era digno deles. Então eu falo para ti, para você que está me ouvindo, você vai me ouvir aí em casa. Eu falo para ti, o que o mundo fala ao teu respeito? Porque os homens da fé, o mundo não era digno deles.
eles foram vistos como estercos. A escritura fala que alguns deles não aceitaram o próprio resgate, porque anelavam a ressurreição melhor. Então, o que o mundo diz de você? Quem você é lá? Porque aqui, a partir do pau vai fazer. Vives aqui no meio dos amados, mas lá nos mundamos lá, quem tu és? Quem tu és lá nos mundão lá? Eu tenho que falar. Fora ficarão os feiticeiros, os cães, os que amam e praticam a mentira. Ficarão de fora. Os idólatras, os homicidas, os parecidas, os homossexuais, os empoderados, não é isso? Ficarão de fora os fanfarrões. O que também vos entreguei. Que Iaúcha, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver lhe dado benevolência, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. A ver que o apóstolo Saúl está vindo enfatizar de novo aquilo que o amado discípulo Lucas enfatizou, disse: e façam em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte de Iaúcha. E anunciam que ele vem. Então, em todas as vezes, eu já vos lembrei, lá no primeiro sermão, quando estava a começar, da morte do meu mestre. Eu vos falei da morte, como é que foi doloroso, demais, pesado, demais. E agora, eu vou dizer, amados, que ele vem. Ele vem. Eu tenho que anunciar isso para vocês, amados. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 25. Não, 4, versículo 25. Capítulo 4, versículo 25. Ele morreu e ressuscitou para a nossa completa justificação. E Iaúcha Mashiach morreu, além de morrer, ele ressuscitou. E a sua ressurreição é para a nossa completa, não é pelas metades. Não, Estevão, não é metade. É a completa justificação. Eu quero pedir para os irmãos todos, acho que vamos lavar as mãos, ponham-se em pé, ponham-se em pé. Nada mais. Ponham-se em pé. Vamos partir o pão com cálice. Como diz que ele deu benevolência. Não é isso? Depois de ter dado benevolência, partiu e deu aos discípulos. Aleluia. Eu peço um pouquinho de silêncio aí. Invoquemos o nome do Kadosh Yahweh. Vamos invocar. Pai, em nome de Yahweh, abençoa esse pão. Graças, Pai.
Pode bater no meio e passar para o outro. Bate no meio. Tira um pedaço pra mim. Seja louvado,